Fala, Nação Azul! Hoje a gente vai ver mais um vídeo sobre o Cabuloso e comentar os principais pontos para entender melhor essa situação. Fica comigo até o final. Comenta o que você achou, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like para não perder nada. Jorge, a primeira pergunta da TV Cruzeiro. Mister, boa noite. Queria que você fizesse uma análise, desse último jogo do Cruzeiro antes da parada da Copa do Mundo, o empate com o Fluminense aqui no Mineirão. Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos. A análise que eu faço é uma análise de um jogo cínico e ingrato para nós, porque é de facto futebol, mas acho que hoje fizemos o suficiente para conseguir mais do que um ponto. E eu parabenizei a equipa há pouco, quando falei com os jogadores, pelo empenho, por aquilo que foi o comportamento deles em campo, pela forma como tentaram continuadamente. Naturalmente que na segunda parte quebrámos um bocadinho fisicamente, deixámos o Fluminense ter um pouco mais de bola também, mas fomos completamente dominadores na primeira metade e fomos também agressivos para podermos pensar unicamente no resultado. Facilmente vocês percebem que também mexemos na equipa sempre com o sentido de poder chegar à vitória. Para nós não era opção outro resultado que não ganhar. Queríamos também capitalizar aquilo que foi o jogo anterior de Libertadores e todo o momento bom que a equipa tem vindo a trazer. Mas é mais um ponto. É um ponto num campeonato muito difícil, num campeonato onde nós precisamos de vir de baixo para cima. Estamos nesta altura ali a meio da classificação, juntamente com outras equipas. Digo-lhe que é um ponto que ficamos, mas com o sabor amargo, sobretudo pela forma como os jogadores hoje tiveram desempenho. Arthur, Jorge, boa noite. Pansieri da Itatiaia. Nessa agressividade, nessa fome de vencer, faltou um pouco de capricho ali na hora de fazer os gols, porque as oportunidades foram criadas no primeiro e no segundo tempo. E se você também me permite, você pega um time lá na parte de baixo da tabela e faz esse trabalho. Queria um balanço também seu. Como vai para essa parada da Copa do Mundo, desde a sua chegada, o Cruzeiro com números bem superiores do que mostrava anteriormente. Obrigado, boa noite. Eu digo sempre que nós podemos ambicionar e querer sempre mais, mas eu pessoalmente vou satisfeito com aquilo que nós fizemos até então. Olhando para o campeonato, nós tivemos 30 pontos em disputa, fizemos 20. Estamos nos oitavos de final da Copa Libertadores e oitavos de final da Copa do Brasil. E mais do que isso, porque isso é o resultado que todos nós vemos, é nós também percebermos o desempenho da equipa, a forma como se comporta, a forma como a equipa joga e procura ganhar. Quando lhe disse há pouco, nós fizemos e a equipa precisava desse empurrão também, nós tentarmos com que a equipa pudesse estar mais tempo perto da área contrária, sobretudo na segunda metade, depois de termos concedido um golo, numa desatenção, num mau momento defensivo nosso, mas onde todos os 90 minutos, diria, fomos uma equipa que trabalhou para ganhar, os jogadores a correr e a tentar fazer as coisas para ganhar, nós de fora também a injetar energia nova com os jogadores novos para poder ganhar e mesmo trocando algumas posições, ficando com a equipa algumas vezes exposta, mas onde claramente a mensagem ficou para todos e acho que também é importante para nós passarmos isso aos atletas, de que nós jogamos para ganhar e temos que procurar isso e é uma forma de ambição que eu quero construir aqui dentro. Arthur, boa noite. Maria Gabriela, da Rádio Fam. Desde que você chegou na nona rodada, na sua avaliação, o que é que o Cruzeiro mais evoluiu desse período até hoje e o que é que o Cruzeiro mais precisa evoluir para depois da Copa do Mundo? Obrigada. Nós evoluímos muito no desempenho, nós evoluímos naquilo que era o plano de jogo que os atletas abraçaram também como sendo o deles e isso é muito importante para que nós possamos ter desempenho. Obviamente que os resultados são visíveis para todos, mas eu vejo uma equipa com ambição, vejo uma equipa que procura ser melhor a cada dia, uma equipa que compete muito em cada dia de treino, uma equipa que exige com que aqueles que estão a jogar possam ser melhores porque têm outros também à espera de uma oportunidade. É essa competitividade que nós queremos criar internamente e aquilo que nós podemos fazer é continuar a buscar
exatamente essa competitividade, olhar também para aquilo que possa ser esta nossa paragem, para podermos fazer algum reajuste na equipa sobre aquilo que teremos oportunidade e depois, a partir daí, tentar atacar a segunda metade também da mesma forma, mantendo este registro progressivo de crescimento para que possamos estar em decisões mais importantes do que aquelas que nós hoje nos encontramos. Mister, boa noite, Arthur Mesquita, Rádio 98 FM. Eu queria que você falasse sobre a importância dessa pausa agora, nesse momento de intertemporada para o Cruzeiro, já que não teve basicamente uma pré-temporada no início do ano por conta do calendário. E qual que é o seu planejamento para agora, o que atacar nessa intertemporada para melhorar ainda mais no segundo semestre? Bem, esta intertemporada aqui para o Brasil é uma novidade. Para mim, estou mais habituado, mas estou habituado a poder fazer uma paragem nesta altura do mês de junho, julho e agosto, para que depois ataque um campeonato inteiro. E eu só vou ter depois meio campeonato, ou seja, vamos ter menos jogos, mais decisões e onde a margem de erro será menor. Mas aquilo que nós vamos procurar fazer é, e deixamos muito claro com todos, nós vamos ter uma paragem exatamente de férias, vamos depois ter cerca de 30 dias de preparação para o jogo do Internacional, que será o próximo na retoma, onde cada um dos atletas terá e tem um plano específico de trabalho para fazermos manutenção daquilo que é a sua condição. Quero também que eles se desliguem do futebol em alguns dias para poderem desfrutar das famílias, poderem desfrutar de tudo aquilo que não seja futebol, porque é importante também a sanidade mental dos atletas e que possam desligar de toda esta pressão, e nós temos vivido em cima de pressão, porque quem vem de baixo as coisas não são fáceis, mas é prepararmos da melhor forma para que a equipa continue a ter o desempenho e possamos voltar a trabalhar bem, para podermos atacar a segunda metade e, a partir daí, conseguirmos atingir objetivos que são também hoje nossos objetivos, tendo em conta aquilo que é as nossas ambições. Ô Arthur, boa noite, Rafael Nobre, do Jornal Tempo. Assim como na vida, né, a gente analisa por dois pontos de vista, o copo meio cheio ou o copo meio vazio, o futebol também é assim. Como é que você analisa... Eu sou mais de copo meio cheio sempre. Então, é exatamente sobre isso que eu ia te perguntar. A questão do Cruzeiro perder tantos gols assim, você então analisa, você vê pelo ponto positivo o Cruzeiro criar tantas oportunidades, ao invés do Cruzeiro pecar na hora de finalizar, você enxerga o Cruzeiro de uma forma mais positiva por criar tantas chances assim? Eu tenho que ver, porque tenho essa positividade dentro de mim e quero que possa existir dentro do meu grupo de trabalho uma imagem daquilo que é a sua própria liderança. E eu procuro que os meus atletas sejam positivos. Mas também tenho o lado que gosto de humanizar o futebol. E obviamente que nós não estamos satisfeitos, todos nós, por ter criado tanto e não termos conseguido ganhar o jogo. Porque estaremos a falar aqui de coisas bem diferentes se tivéssemos feito 1, 2 golos nas 4, 5, 6 oportunidades que criamos. Estaremos a falar de coisas diferentes. Mas tenho que humanizar, dizer que é muito importante para nós criar condições e ter finalizações para conseguirmos fazer golos. Não conseguimos hoje, temos que perceber o contexto. Sei seguramente que temos isto direcionado mais para o Neisser, que tem tido algumas oportunidades, o movimento está lá, o atleta está lá, trabalha imenso para a equipa. Precisamos melhorar? Precisamos. Não posso estar a esconder aquilo que é um facto que todos nós vemos e, portanto, nós, enquanto equipa, estamos para humanizar e para dizer que estamos todos contentes com o que produzimos e insatisfeitos com aquilo que finalizamos. Mas vamos melhorar e é aquilo que eu disse anteriormente, buscar mais e querer mais e mais para conseguir fazer melhor. E eu quero que o Neisser possa também e quero que a equipa também continue a criar para que possamos ter Neisser e outros tantos que possam estar dentro da área a finalizar os momentos e as oportunidades que nós conseguimos criar. Arthur, o quão será importante o trabalho também de movimentação por parte do departamento de futebol em termos de se buscar peças, de, dependendo, fazer algumas vendas neste momento, e como você vai participar de todo esse processo aqui no Cruzeiro? Vou participar a 100%, temos trabalhado exatamente nesse sentido. Vamos e temos um plano definido dentro daquilo que são as condições que nos estão à disposição. E vamos ter que avaliar aquilo que é o mercado de vendas e o mercado de compras. Estão identificados aquilo que nós possamos querer. Temos muitas abordagens também, porque os jogadores, com o desempenho, vão tendo muitos pretendentes e nós vamos tentar manter a equipa equilibrada e, acima de tudo, tentar com que a equipa possa estar preparada para uma segunda metade mais exigente,
não só daquilo que é classificação, copas que temos para disputar, mas também exigência daquilo que possa ser no nosso trabalho para que nós possamos ser melhores na segunda metade do que aquilo que fomos na primeira.